papo, até porque na internet. Boa noite, Currais Novos. Boa noite, Acari. Boa noite, todo o Seridó. Prazer muito grande estar na sua casa, com você, para mais um Gerson na TV. Olha, será que eu sou mau? Será que eu sou bom? Qual é o juízo de valor? Será que deve ser feito? É pela aparência? É pelas atitudes? Ou pela não atitude? Nós vamos conversar hoje com a doutora Geralda Santos, psicóloga e facilitadora da comunicação não violenta. Isso é um assunto que está rodando o mundo. É um processo descoberto por um norte-americano, o psicólogo Marshall Rosenberg. Daqui a pouco, doutora Geralda Santos, psicóloga, que é muito querida aqui em Currais Novos, vai estar comigo. Mas eu vou abrir o programa chamando a atenção do empresário, chamando a atenção também do trabalhador. Com as mudanças recentes das leis trabalhistas, a gente já não sabe a que tem direito, a gente já não sabe quais são os reais deveres do empresariado. E será que mudou para melhor? Quem é que vai nos dizer? Doutora Flávia Maia Fernandes, que é especialista em leis do trabalho, advogada de muito prestígio em todo o estado do Rio Grande do Norte. Ela vai estar comigo abrindo o Gerson na TV de hoje. Eu volto já já. Menino, esse ano de 2018 é um ano, assim, atípico, não é? Você teve campanha de governador, campanha de deputado, campanha de senador, campanha de presidente, uma loucura. E aí você teve, de repente, mudança nas leis trabalhistas. Hoje você, empregado, não sabe quais são os seus deveres e quais são os seus direitos. Você que é empresário, muito menos. E para acabar de completar esse quadro, agora o Ministério do Trabalho foi extinto. O novo governo não quer Ministério do Trabalho. Eu tenho que saber. Eu tenho que perguntar. Eu quero informar para você. E eu vou atrás de quem? De quem sabe. Uma das profissionais de excelência do direito trabalhista. Doutora Flávia Maia, prazer muito grande em tê-la aqui, querida. Eu que agradeço o convite, Gerson. Meu boa noite aos telespectadores. Parabéns a você pelo programa. Tem muito realmente obrigado. Dado um show. Acho que você somou bastante na comunicação do município com a estreia desse programa. E é uma honra muito grande estar aqui nessa Hoje eu não durmo, né? Participando com vocês. Hoje eu não vou dormir. Eu estou com duas especialistas fantásticas. A doutora Flávia Maia, que já está comigo aqui, e daqui a pouco, a doutora Geralda Santos, que vai falar sobre a comunicação não violenta. Mas olha, doutora Flávia, as pessoas estão um pouco pressurosas, querendo saber, e fazem consultas, e ligam para a rádio, e ligam para a TV, e querem se informar. O que é que mudou? Se mudou, foi para melhor. Se foi para pior, o que é que fizeram com as leis do trabalhador implementadas desde o governo de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, exatamente. A CLT, Gerson, que é a consolidação das leis trabalhistas, ela data exatamente dessa época, de 1940, na era Vargas. Foi quando ela foi promulgada, tanto é que o presidente Getúlio Vargas é considerado o pai dos trabalhadores. Exato. A primeira grande reforma substancial nessa lei ocorreu no dia 11 de novembro de 2017. Foi quando entrou em vigor a reforma trabalhista. Completou um ano agora, na segunda-feira passada. Que foi chamada, me permita, de flexibilização. Eles deram o nome de flexibilização porque ela permitiu uma ingerência maior do trabalhador e do patrão na resolução das demandas trabalhistas. Ou seja, o governo ficaria um pouco de fora, deixaria de ser o árbitro, o grande árbitro, e se passaria a fazer uma negociação como nos outros países mais evoluídos, entre o patrão e o empregado. Na Europa é muito comum essa flexibilização. Eles entendem que as próprias partes têm condições de definir a regra daquela relação trabalhista. Aqui no Brasil a realidade é diferente. Primeiro que a nossa democracia ela é muito mais recente do que a dos países europeus. E vulnerável, né? E vulnerável... A qualquer momento a gente pode
ser surpreendido. Existe uma instabilidade muito grande. Então, o que é que aconteceu? Com esta reforma, havia-se a previsão de que seriam gerados uma quantidade maior de empregos. E o termômetro foi medido agora. Um ano depois, a gente fala muito na expectativa e na realidade dessa reforma. A expectativa é que tudo seria mais fácil, que existiria uma quantidade maior de emprego no mercado de trabalho e que os trabalhadores não perderiam seus direitos. Mas na prática não foi bem assim. Não está sendo bem assim. Não está sendo bem assim. A própria Justiça do Trabalho tem sentido isso. Nós temos uma diminuição de cerca de 40% no número de demandas ajuizadas, tanto aqui na região da gente como a nível nacional. Há cidades que essa diminuição chega a 56%, porque os trabalhadores passaram a temer um pouco de ir à Justiça do Trabalho para buscar seus direitos, com medo de ser penalizados, porque com a reforma foi estabelecido que quem perdesse a demanda pagaria as custas judiciais e também o advogado da outra parte. Mas aí eu lhe pergunto, já que é a sua área exatamente do direito trabalhista, e se esse empregado colocar a empresa na justiça, como comumente se diz, e ele perde a causa, a demanda não foi atendida, ele perde a causa, mas ele não tem dinheiro, ele não tem recursos para suprir essa ordem de pagamento. O que é que acontece com ele? Qual é a penalidade? Antes de dizer qual é a penalidade, é importante o próprio advogado, que é quem tem o conhecimento jurídico da causa, porque o trabalhador ele tem a expectativa do direito. É verdade. Quem tem o conhecimento técnico, se aquela demanda é vantajosa ou não, é o advogado. Então, esse filtro inicialmente tem que ser feito pelo próprio advogado. Mas caso o advogado faça esse filtro e por alguma circunstância do processo não seja comprovado que o trabalhador tem aquele direito e ele não tiver dinheiro para pagar, ele fica com esse débito perante a Justiça, ele vai ser inscrito na dívida ativa da União, ou seja, ele não terá a sua certidão negativa federal. Não poderá contrair empréstimo em banco? Não é a questão... Não poderá prestar concurso, é isso? Não. Ele não terá certidão negativa de débitos. Basicamente, o que é que acontece? Digamos que ele tem um imóvel e ele vai vender esse imóvel. Então, para ser feita a venda do imóvel, ele tem que ter todas as certidões negativas. União, Estado e município. Então, ele não teria uma dessas certidões. Mas se ele não tem bens no nome dele, se ele não tem patrimônio e nem tem valores em banco que possam ser bloqueados, não tem problema nenhum. Ele vai ficar devendo, mas como ele não tem com o que pagar, não vai afetar ele diretamente. Mas no seu escritório, por exemplo, que é um dos mais capacitados do Estado e um dos mais conceituados, um dos mais procurados, juntamente com a doutora Milena Galvão, vocês têm, assim, ao longo dos anos, uma experiência fantástica na área do trabalho. E eu lhe pergunto, com essas novas leis, esse medo do trabalhador de procurar os seus direitos fez cair as ações trabalhistas? Numericamente, não é? Numericamente, sim. Mas, na verdade, não é tanto a questão do medo do trabalhador. É realmente a mudança na lei. Por exemplo, a nossa região ela é conhecida por mandar trabalhadores daqui para outras cidades como mão de obra. Nossa região é predominantemente conhecida como exportadora de mão de obra. Então, muitas dessas pessoas trabalham no sul do país, em cidades que vêm buscar essa mão de obra aqui na região. É o famoso correr trecho, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? Com a mudança da lei trabalhista, um dos pontos principais é a extinção das horas itinerares, que era o quê? São as horas que começam a ser computadas. Do deslocamento. Exatamente. Da hora que a pessoa sai de dentro de casa para a hora que a pessoa bate o ponto na empresa. Antigamente, todo esse trajeto, ele era computado como tempo de trabalho. Hoje em dia, não mais. Então, era uma das demandas que realmente aqui para a região da gente geravam muitos processos para quem trabalhava fora. Na região da gente não, porque é tudo muito próximo, não tem esse deslocamento não é tão longo. Então, como foi extinto esse direito, diminui a quantidade de demandas. Mas eu volto assim, sempre fico alerta para os trabalhadores, não se precisa ter medo. Você tem que procurar um profissional capacitado que saiba filtrar se aquela sua demanda compensa ou não, se vale a pena você enfrentar ou não. Mas não precisa ter medo, porque a justiça não está penalizando nenhum trabalhador por isso. Vai valer muito aí, então, a responsabilidade de cada advogado. Isso. De quem tem a sua banca estabelecida, de zelar por ela. Isso, né? Exatamente. Esse filtro terá que ser feito para que o trabalhador não seja prejudicado. Eu digo muito aos meus clientes, inclusive eu já atendi uma pessoa e disse, a questão do processo não é a questão do advogado apenas protocolar e aventurar uma demanda. É a responsabilidade com a expectativa do cliente.
Então, o trabalhador, na hora que ele procura um advogado, ele tem a dúvida se tem direito ou não. E o advogado, na hora que diz, eu vou do seu lado e nós vamos lutar pelo seu direito, ele tem que ter essa responsabilidade. Porque quem tem a obrigação de ter o conhecimento técnico é o advogado, não é o cliente. E não o cliente, né? Exato. Agora, o que é que ficou acordado? O que é que o trabalhador deixou de ter direito? O que é que o empresário passou a ter direito? E o que é que o trabalhador tem direito? Essas mudanças que ocorreram em 2017, notadamente depois de um ano, né, está fazendo um ano agora em novembro, né? Fez, da promulgação, segunda-feira, né? Notadamente depois de um ano se pode ter uma avaliação, não é verdade? E qual é a sua avaliação diante disso? A minha avaliação é que a reforma ela era necessária para se flexibilizar e não para extinguir os direitos do trabalhador. Na hora que você tira o direito de um trabalhador, por exemplo, a partir do momento que ele sai de casa, ele está à disposição da empresa. Então, na hora que você tira esse direito dele, de aquele momento que você está saindo da sua casa para o trabalho, ser contado como tempo de trabalho, eu acho sim que foi tirado um direito do trabalhador. Por outro lado, dependendo da dimensão da empresa, foi dada uma autonomia maior para que a empresa pactue, por exemplo, com seus funcionários, questão da jornada de trabalho. Muitas empresas têm um banco de horas, que basicamente é o quê? As horas trabalhadas a mais durante um dia são compensadas em folgas durante outro dia. Antigamente isso era permitido se fosse por convenção coletiva da categoria. Mas não são todas as categorias que têm representatividade sindical que possa fazer essa discussão que se adequa à região da gente. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia é comum, a gente presta assessoria a várias empresas aqui de Currais Novos e a gente faz esse banco de horas. Horas que foram trabalhadas a mais de um dia são compensadas no outro. Essa é uma permissão da flexibilização da nova lei trabalhista. Agora, engraçado, né? A gente vê aí muita gente, agora mesmo a televisão está nos mostrando, principalmente a Globo News, diariamente, uma multidão de 7 mil pessoas caminhando pelo país do México, vindas da Guatemala, vindas de Honduras, vindas da Costa Rica, em direção aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem FGTS, nos Estados Unidos não tem hora extra, nos Estados Unidos não tem SUS, e as pessoas querem sair daqui para trabalhar nos Estados Unidos. Como é que se explica? A relação de emprego de um país, a quantidade de empregados e desempregados, ela não depende exclusivamente da legislação trabalhista. Ela depende também da economia. Porque essas pessoas estão migrando, passando por tantas dificuldades, ultrapassando barreiras políticas e sociais para irem para os Estados Unidos. Porque a economia dos Estados Unidos é muito mais estável, é muito mais aquecida. Então, na hora que você tem a certeza de ter emprego e renda, você não vai estar preocupado se você vai receber um FGTS. Muitos brasileiros saem daqui da cidade da gente, do país, para procurar um emprego nos Estados Unidos. Mas não pensando na sua garantia de trabalho, assim, no seu direito trabalhista. Muito mais na questão econômica, de você ter um emprego, de você ser bem remunerado e de você ter condições de trabalho que sustentem sua família lá. A busca é exatamente essa. Vamos tomar uma aguinha, né? Uma aguinha gostosa, um cafezinho e a gente volta já. Olha, o brinde da Ótica Mirna continua. É só você mandar sua mensagem, eu quero presente da Ótica Mirna. 981-866606. Eu volto já. E aí, doutora Flávia Maia, as pessoas, mesmo assim, com as suas explicações, que obviamente eu não sabia de nenhuma delas, estou aprendendo muito hoje aqui nesse programa, não é verdade? As pessoas ficam, às vezes, discutindo. Ah, mas nós perdemos os direitos. Ah, mas o trabalhador agora não tem direito. Ah, mas acabaram com o Ministério do Trabalho. Parece que vão acabar também com a Justiça do Trabalho. E aí, como é que fica a situação do trabalhador? Para que ele saiba realmente os direitos que permaneceram. Em termos práticos, Gerson, não foi retirado oficialmente nenhum direito do trabalhador, a não ser essa questão da jornada de trabalho, dessas horas inteiras. Eles continuam tendo direito a férias, a 13º, a aviso prévio. O que é que foi flexibilizado?
Antigamente, o trabalhador só poderia vender 1/3 das suas férias e ele teria que tirar ela de uma forma ininterrupta. Com a flexibilização das leis trabalhistas, ela pode ser dividida em 3 períodos. Ou seja, antigamente, pela lei antiga, eram 30 dias de férias. Isso. Ele Teria podia que ser vender tirado... 1/3, Isso. ou seja, 10 dias. Isso. E teria que passar os 20 dias gozando das férias. Exatamente. Não poderia vender 10 como hoje, depois vender mais 10, ou não vender nenhum. Ele continua não podendo vender, mas ele pode tirar, por exemplo, 15 dias no mês de julho. E o outro período ele pode fracionar em mais 2 períodos, sendo que um deles não pode ser menor do que 4 dias. Mas isso é maravilhoso. Então ele não perdeu o seu direito à férias, ele apenas pode negociar com a empresa. E eu acho até que melhorou. Exatamente, mas tudo é a forma como é explicado. Outra questão também importante seria a questão de dizer, agora eu posso ser demitido hoje, se me botar hoje, amanhã eu já estou fora da empresa. Não, continua direito ao aviso prévio, continua tendo direito ao 13º salário. Agora você passou a ter ingerência. Se você não quer trabalhar numa empresa, você pode chegar para ela e dizer, olha, eu não quero trabalhar, mas eu queria fazer um acordo para eu não perder todo o... Então, antigamente, se você pedisse a demissão e não entrasse em nenhum tipo de acordo com a empresa, você ia perder 100% da sua multa, de 40%. Hoje em dia, você sai com 20% dessa multa. E o aviso prévio, ficou como? Continua da mesma forma. Dependendo do tempo de trabalho, ele vai mudar de 30 até 43 dias. Mas continua valendo, continua existindo a figura do aviso prévio. Da mesma forma. O que diz flexibilizado é porque o trabalhador também passou a ter voz. Ele pode negociar com a empresa. Mas é lógico que tudo é a forma como a história é contada. Se você pegar a reforma trabalhista pela visão de um empresário, ele vai dizer que foi muito boa, que facilitou a demissão, por exemplo, de trabalhadores que não estavam mais com interesse em trabalhar, mas também não queria pedir demissão para não perder tanto os seus direitos. Ele vai contar de uma forma. Se você pegar de um trabalhador que ganhava um valor a mais porque se deslocava para o seu local de trabalho em um ônibus, às vezes fornecido pela empresa, gastando hora, ele vai dizer que perdeu. Então, a gente tem que saber neutralizar e apurar o que realmente é verdade. De tirar totalmente os direitos dos trabalhadores não foi retirado. Agora foi, sim, flexibilizado e fez com que diminuísse as demandas. Eu acho que facilita para ambos os lados. Não é? Exatamente. Nem o trabalhador vai ficar indesejavelmente numa empresa onde ele não quer trabalhar e também o empregador não vai ficar indesejavelmente com essa pessoa. Um acordo, conversa, os dois um termo e se resolver a questão sem nem recorrer à justiça. Talvez o ponto principal da reforma seja a questão da contribuição sindical. Até o ano passado, antes da entrada em vigor da nova lei, todo trabalhador tinha descontado dos seus vendimentos 1 dia de trabalho por ano e esse dinheiro era repassado para o sindicato da sua categoria. Essa taxa hoje em dia ela não é obrigatória. Se o trabalhador quiser, é sim feito o desconto, mas aí depende da autorização do trabalhador. É opcional. É opcional. Se ele quiser, ele fará a autorização para a empresa. Para que seja descontado. E se ele não quiser, também dirá. Ele tem o direito de se negar. E isso aí realmente fragilizou os sindicatos. Então, na hora que fragilizou o sindicato ele tem que avançar perante a sociedade para demonstrar a sua força. E como é que está sendo feito isso? Dizendo que foram retirados os direitos dos trabalhadores. E também mostrar a sua necessidade, né? Porque também. A gente sabe que há sindicatos que foram fundados, que foram erguidos aí no blefe, né? Não representa a categoria, é apenas para receber verba, né? Exatamente. Então, isso aí passou também a necessitar da observância maior do trabalhador. Se o sindicato da categoria está realmente representando os interesses dele, está defendendo a categoria, porque não é incomum isso que você está dizendo. Que às vezes o sindicato ele é usado muito mais por Eu acho até que é recorrente. Política. Eu acho até que é recorrente. Exatamente. Né? Às vezes ele é utilizado muito mais com intuito político do que propriamente de defender o trabalhador. Olha, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ter a doutora Flávia Maia aqui conosco. Ela que tem um dos mais conceituados escritórios de advocacia do estado do Rio Grande do Norte, juntamente com a doutora Milena Galvão. Milena Galvão, você está me devendo uma entrevista aqui. Parece que doutora Milena Galvão não está querendo vir. Olha, Jéssica, eu tenho que ir para Natal. Olha, Jéssica, eu vou fazer um apelo para a doutora Milena Galvão para que ela venha aqui conversar comigo. A gente não vai falar em política, não. Pode ficar tranquila.
Flávia, muito obrigado por ter vindo, um prazer muito grande e sucesso lá para o escritório de vocês. Eu que agradeço, Gerson, mais uma vez o convite. Queria deixar aqui registrado o meu abraço a toda a nossa equipe do escritório. Como você sabe, uma grande empresa, ela só tem o sucesso se todos os funcionários forem comprometidos e tiverem dentro de si a vontade de fazer o crescimento. E eu agradeço muito a equipe que nós temos hoje. Eu e Milena, a gente tem uma equipe realmente muito comprometida no escritório. São advogadas aguerridas, todo o corpo profissional da gente é muito dedicado. E eu queria deixar aqui registrado esse nosso abraço para elas e agradecer mais uma vez a participação e o convite no seu programa. Volte sempre. E lembrando que o maior capital de uma empresa é exatamente o seu funcionário. Eu volto já com a doutora Geralda Santos. Muito grande para a Paraíba, né? Eu trabalhei em João Pessoa, trabalhei no jornal Correio da Paraíba, trabalhei na Rádio Correio da Paraíba e trabalhei também na Prefeitura Municipal de João Pessoa, fui da assessoria do prefeito Damásio Franca. Aí, quase conterrâneo? Quase conterrâneo. Depois você não sabe, eu fui para Bananeiras, aquela cidade maravilhosa. Passei 6 meses a serviço do governador Clóvis Santos, que era irmão do senhor Mozart. O senhor Mozart era o proprietário, digo era, porque ele faleceu, infelizmente, né? Uma pessoa maravilhosa. Era o proprietário daquela aguardente famosa lá de Bananeiras, aguardente Rainha, que é famosa no mundo todo. Sim, Pois bem, eu passei 6 meses em Bananeiras para montar a programação daquela Rádio Integração do Brejo. Foi seu amigo aqui. Olha aí, viu? Né? Então passei a amar a Paraíba, vivi momentos fantásticos profissionalmente na Paraíba e Brasília também. Também trabalhei em Brasília, na RBS. Conhecimento de Brasília. Doutora Geralda, o que é a comunicação não violenta? Porque esse assunto é muito pertinente, né? Sim. Esse assunto está presente em todas as horas da nossa vida. Basta acordarmos, colocar o pezinho no chão e a gente já começa a se comunicar. E se nós não tivermos uma comunicação não violenta, nós vamos gerar transtornos interpessoais, nós vamos gerar transtornos no trabalho, nós vamos gerar mais transtornos ainda à coletividade. Exatamente, gente. Mas como interromper esse processo? Ótima pergunta, né? Não é verdade? A comunicação não violenta, que você explicou tão bem, né? Que o Marshall Rosenberg trouxe isso, e aí ele falava uma coisa que eu preciso repetir. Ele falava, nada do que eu sistematizei é meu, tudo já existia. Existia em Gandhi, existia em Mandela, existia em Carl Rogers. Até porque todos esses aí pregavam a não violência. Exatamente. E obtiveram resultados. Exatamente. Resultados satisfatórios. Sim. Gandhi libertou a Índia do jugo inglês. Exato. Mandela fez com que as pessoas, embora ainda haja um pouco de racismo na África do Sul, mas isso, diante do que existia, acabou. Ele trabalhou fortemente. Ele trabalhou fortemente, né? Então, são pessoas que deram um exemplo ao mundo de que poderiam modificar as pessoas, poderiam modificar o mundo através de uma comunicação não violenta. Exatamente. E o que Marshall Rosenberg fez foi que ele sistematizou, né? Ele pegou, ele entrou ali nos movimentos civis americanos na década de 60, né? Em algumas universidades que estavam abandonando a segregação racial. Não era um período dos mais pacíficos. O apartheid, né? foi à tona com muita violência, né? Mas foi um período ali que ele esteve fortemente e ele começou a ver que precisava de uma comunicação que conectasse as pessoas. Depois ele se formou em psicologia e ele começou a trabalhar no consultório e ele ficava muito incomodado, Gerson, com os rótulos. Esse tem depressão, esse tem ansiedade. Esse é mau. Esse é mau, esse é bom, esse é psicopata, esse é sociopata. Havia aí uma certa dose de maniqueísmo, né?
Totalmente, totalmente. E aí ele começou, e ele abandona o consultório, um consultório lotado, e vai para as ruas de Nova York ser taxista. E ele começa a perguntar para as pessoas, o que você precisa mais na vida? Foi fazer uma pesquisa de campo. Exatamente. E aí um belo dia ele tem um insight, numa conversa, no táxi, ele fala, as pessoas têm necessidade não atendida. E a gente se foca no comportamento. Ou seja, existe a demanda pessoal, existe a demanda coletiva, mas o fato é que existem demandas. Exato. Qual é a ideia da comunicação não violenta? Trabalhar sempre em 3 níveis. Eu comigo mesmo. Quais são minhas expectativas e o que é que eu preciso? Um autoconhecimento. Exatamente. Interpessoal, qual é a necessidade Com o meu outro? semelhante. E sistêmico, eu com o mundo, né? Então ele pega essa ideia e ele fala assim, né? Peraí, deixa eu ver. E ele cria 4 passos. Observe o que as pessoas estão dizendo. Esse é o passo número 1. Número 1. Observe o que as pessoas estão dizendo. Exatamente. Por exemplo, né? O que seria uma observação e uma avaliação? Eu encontro você na rua e você não me cumprimenta, né? Ou me cumprimenta recentemente. Assim, nossa, ele está zangado. Mas será que está? Em que momento você me disse que estava zangado? Já foi um Né? juízo de valor. Exatamente, né? Já foi, eu já atribuí aí uma avaliação, já fiz uma avaliação, já te julguei, né? Já julguei o seu comportamento. Qual seria uma observação? Gerson passou por mim. Não me cumprimentou. Virou o rosto, não me cumprimentou. Isso foi o que eu observei. Mas será que ele está preocupado? Será que ele está passando por algum problema? Isso. Será que ele está atrasado para um compromisso? Tem várias variáveis aí. As variáveis são muitas. Né? Mas normalmente o que é que a gente faz? Né? Avaliação, né? Nossa, será que eu fiz? Ou nossa, ele está muito antipático. E a gente, além de acusar o semelhante, a gente se acusa também. Muito fortemente. Sobrecarrega o nosso eu. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Para ele não me cumprimentar, né? Isso são avaliação. E Rosenberg dizia que quando você começa com a avaliação, dificilmente você vai estabelecer uma conexão. Então, primeiro prestar atenção ao que as pessoas estão dizendo. De forma descritiva. Assim, o que realmente aconteceu? Né? Gerson só passou por mim e não falou comigo. Só foi isso que aconteceu. O fato foi só esse. O zangado, ou se ele estava preocupado, ou se ele não quer falar, isso foi atribuições da avaliação. O segundo passo? Sentimento. Sentimento. O que é que eu estou sentindo neste momento? Marshall falava que passou 21 anos em escola americana e ninguém nunca perguntou o que é que você está sentindo. Jéssica, o que é que você está sentindo agora? Pois é, eu estou feliz, né? Estou na televisão, estou na rádio, é um sucesso os dois programas fazem muito sucesso, a revista Seridó faz sucesso. Então, a saúde está, graças a Deus, está boa. Sim. Meus amigos aqui dizem que gostam de mim, eu acredito. Maravilha, quando eu acreditando. Está tudo ótimo. Né? Então, assim, mas dificilmente a gente pergunta para o outro de verdade, né? O que é que você está sentindo? Até porque essa pessoa, estou muito triste. Nossa, o que será que essa pessoa tem? Né? Já fica ali, então a gente, estou bem, estou caminhando. Então, o segundo passo seria... Sentimento. Sentimento. O que é que você está sentindo diante daquela situação? Por exemplo, vamos ligando os passos, Isso. né? Passei por você, você não me cumprimentou. O que é que eu senti? Eu senti tristeza? Eu fiquei zangada? Eu fiquei, né? E aí vai vendo o que está acontecendo dentro da pessoa. Porque aí pode vir um festival de sentimentos. Muitas emoções, nem Roberto Carlos conta. A mente emocional, Gerson, nós temos, né, um cérebro límbico, que os impulsos vai na tua mente emocional em 3 segundos. Né? Então a gente forma uma opinião emocional. Por isso que a raiva é tão rápida. É instantânea, rapidamente, quase. Né? É tão interessante esse da mente emocional que às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, nossa, meu santo não bateu com o dele. Primeiro,
A gente acusa os santos lá em cima de não se darem bem. E segundo, eu tô querendo fazer amizade, não tô querendo ir pro terreiro. Exatamente, o santo não bateu. Gente, isso é uma opinião emocional. Não tem, é sistema límbico, é cérebro límbico, é mente emocional. Mas nós temos um neocórtex que é da razão. Então acalma. O que é que eu estou sentindo? Dá uma respirada, experimenta dar uma respirada. Até porque aqui, Jéssica, nós temos os lóbulos pré-frontais, né? Essa parte aqui, ela é responsável por modular uma resposta melhor entre a mente emocional e a mente racional. Na hora que respira, modula. Eu vou Acalma. ter um tempo para chegar na razão. É verdade. Né? E aí eu não vou acusar os santos, não vou. Não fizeram nada, tadinho. Não fizeram nada. Então ele disse, se conecte com o que você está sentindo. Porque senão você vai muito nessa emoção e a possibilidade é de não gerar empatia. E o terceiro passo qual seria? Necessidade. Gerson, todos nós, desde que nascemos, nós temos necessidade. Necessidade de alimentação, necessidade de afeto, necessidade de compreensão, necessidade de apoio, necessidade de escuta, né? Necessidade de amor. Ele prega muito que amor não é um sentimento, é uma necessidade, né? Então, nós temos essas necessidades. Mas quando que a gente se conecta com o outro com base em necessidade? É verdade. Né? Tipo, a mãe chega do trabalho, não vou aqui fazer, vamos supor, a mãe ou o pai, chega e o menino tá no jogo, né? No celular, que hoje quase nunca acontece, né, gente? As crianças não ficam. As crianças não ficam no celular. E a mãe diz, e o quarto tá todo bagunçado, e ela fala assim, pela milésima vez, esse quarto está bagunçado, né? Você é um preguiçoso. Ou seja, uma série de acusações. Exatamente. Qual seria a necessidade dessa mãe que faz isso? Aí o menino volta e fala, mãe, você é uma chata, né? Pelo amor de Deus. Mas qual seria a necessidade da mãe? Possivelmente a organização, ordem, né? Qual seria o necessário? Mas a maneira da comunicação foi violenta. Totalmente, né? Porque... E aí isso vai trazer uma resposta também violenta. Também violenta. Você dá o que você recebe, né? Você recebe o que você dá. Então o menino responde isso. E qual seria a necessidade dele? Como todo adolescente, é conversar, é jogar. Ah, Geraldo, então é para deixar dessa forma? Não. Mas os estudos comprovam que quanto mais você se conectar com a necessidade, mais rápido você resolve a situação. E o próximo passo seria? Pedido. Vamos lá. Que as pessoas às vezes não pedem. As pessoas ordenam. Exatamente. Não é verdade? Tem uma grande A maioria diferença. das pessoas ordenam. Eu costumo sempre utilizar uma regrinha bem básica. Por favor. Amigo, por favor, dá pra gente fazer assim? Amiga, será que não seria melhor nós fazermos assim? Isso no trabalho funciona muito. E na relação de casa também funciona. Então, eu acho que aí eu já estou a um passo da prática. O por favor é muito bom. O por favor Gerson? é muito importante. Mas tem uma táticazinha, Gerson, para a gente saber se a gente está fazendo pedido ou imposição, né? Vamos lá. Você me chama para vir no programa e eu falo, Gerson, eu não posso. E você diz, pô, Geralda, tudo bem, quando puder você vai. Mas aconteceu assim com a gente. É só uma apertada, gente. Né? Aí, em outro momento, você me... né? Tudo bem, Geralda. Isso seria um pedido. Então, realmente, você tinha me feito um convite e um pedido. Verdade. Só que se você faz o pedido e eu digo, Gerson, não posso, e você diz, nossa, Geralda, é difícil, você nunca pode. Passou longe de pedir. Aí você não foi pedido. Passou longe de pedido. Não. Na verdade, é muito fácil a gente saber quando a gente está fazendo pedido ou quando está impondo. É verdade. Depende da forma como eu reajo quando o outro diz não. E o outro já tem todo o direito de dizer não. O outro não está aqui para nos servir. Claro. E nem nós a ele. E até independente do ato, da escolha, às vezes não é uma escolha, porque há um compromisso antecipado, Tem assumido. uma necessidade. Uma necessidade de um paciente, de alguém. Sim. Então, no dia que, a primeira vez que eu a convidei, ela me disse exatamente isso. Olha, Gerson, não estou podendo ir por isso, isso e isso. Eu digo, então vamos aguardar. Isso foi um pedido. Isso foi um pedido, vamos aguardar. E na primeira oportunidade me ligue. E a
prova que foi um pedido e que pedidos funcionam é que eu estou aqui. Pois é, prazerosamente. Eu vou pedir licença para a gente tomar uma aguinha, né? Porque, olha, tá um calor aqui em Currais Novos que não é brincadeira. O WhatsApp continua o 981-866606 para esse presente, ó, legal, da Ótica Mirna, tá bom? Eu estou esperando você. Ainda há tempo de você dizer, eu quero o presente da Ótica Mirna. 981-866606. Eu volto já. Estamos de volta com a doutora Geralda Santos, nos colocando dentro do processo, aprendendo, e eu tenho certeza que você de casa já está curioso, mas como é que eu posso participar deste seminário da comunicação não violenta? Já aconteceu e já está acontecendo, vai acontecer sempre? Sempre vai acontecer, né? Nesse momento atual precisa acontecer mais ainda. Gesso, eu sempre faço rodas de empatia, né? Onde eu apresento, são rodas de empatia de 2 horas, onde eu apresento os 4 passos da comunicação não violenta e oportunizo ali para as pessoas treinarem, né? Então eu faço isso em escolas, fiz na Justiça semana passada, mas eu mantenho também no meu consultório em Natal, uma vez por mês, né? As pessoas normalmente me perguntam, mas quanto custa, quanto é? Eu trabalho a roda de empatia com corresponsabilidade, né? Faz parte de um projeto que se chama Caminhos de Afeto. O sonho do Rosenberg era que as pessoas que tivessem dinheiro tivessem acesso à comunicação não violenta e que não tivesse dinheiro tivesse acesso também. Eu tento trabalhar com o sonho dele. Eu fiz do sonho dele o meu sonho também. Então, funciona sempre na última quinta do mês. Última quinta-feira do mês, aqui. Isso. E em Natal. Em Natal. Aqui eu sempre dependo de parcerias com escola. Já fiz parceria com o CCT, já queria agradecer ao meu querido Léo, que sempre recebe o Caminhos de Afeto, que é o nome do meu projeto. Leonardo é nosso parceiro e é uma das maravilha. pessoas mais inteligentes de Currais Novos. Eu reputo sempre como um jovem talentoso e inteligente. Eu assino aonde? Embaixo. Exatamente. Então, assim, Léo sempre cede o CCT. E nós fazemos as rodas de empatia lá. Em Currais Novos não tem fixa. Data fixa. Em Natal é sempre as últimas quintas. Aqui depende de certos arranjos, disponibilidades, né? Mas sempre já tivemos rodas de empatia aqui. A ideia é que a gente tenha uma antes do final do ano, né? Como que eu fico sabendo? Mande a comunicação aqui que eu divulgo. Pronto. Combinado. Tá certo? Eu sempre Me mande com uma semana antes que a gente divulga aqui. Então tá combinado. A ideia é que tenha mais uma e Natal sempre as últimas quinta-feira. Geralda, mas como que eu fico sabendo? Geralda Santos PC, Facebook, Instagram. Olha, e ela usa Facebook, ela usa Instagram, ela se comunica nas mídias sociais. É uma das pessoas que mais se comunicam, viu? Todos os dias ela faz uma postagem, ela grava um vídeo, ela faz uma colocação a respeito. Você fica bem informado. Pode adicionar doutora Geralda Pisse. Santos Pisse. É Santos Pisse. Não tem o doutora, só Geralda Santos. É só Geralda Santos, certo, isso. Gente? Olha, muito obrigado por ter vindo. Eu aprendi muito hoje. Se eu já tentava fazer parte daquelas pessoas que utilizam a comunicação não violenta, depois de um bate-papo gostoso desse, a gente aprende mais e nos dá vontade de mergulhar mais no assunto. Não é verdade? Já que estamos falando de comunicação não violenta, deixa eu fazer um pedido. Pois não. Me chame mais vezes para falar de comunicação não violenta. É porque, mesmo tendo hoje feito excepcionalmente o programa com as duas queridas amigas, a doutora Flávia, advogada, e a doutora Geralda Santos, psicóloga, mesmo assim, ambas vão voltar. Porque o assunto é pertinente e a gente quer aprender muito mais. Muito obrigado. Obrigada, agora, me permita aqui, olha, eu não sei o que é que tem dentro, mas deve ser coisa boa, é da Ótica Mirna. Então, muitas pessoas participaram e me foi passado agora aqui o nome de Ludmila Ferreira Costa. Ela mora na rua João Alfredo, número 312, aqui em Currais Novos.
Ludmila Ferreira Costa, Rua João Alfredo, número 312. Eu vou deixar seu pacotinho na portaria. Você traz a carteirinha de identidade amanhã e já pode receber aqui. Ludmila Ferreira Costa, da Rua João Alfredo, 312, aqui em Currais Novos. Gente, muito obrigado. Olha, foi um prazer muito grande estar na sua casa. Quero agradecer ao Lázaro Jordão, a toda a equipe, aos câmeras. Quero agradecer a técnica, quero agradecer a direção desta emissora que me dá essa oportunidade de estar na casa de vocês todas as terças-feiras. E isso é fruto de um sonho de Ciderley Menezes. Que coisa maravilhosa, né? Estamos nós aqui vivenciando esse sonho de Ciderley para todo o Seridó. Muito obrigado. Até terça.